Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste final de sabadão, com muitas coisas importantes acontecendo por todos os lados e provocando também muitas reflexões. Felizmente, para pessoas como você e eu, que vivenciamos aqui nosso país nesses últimos tempos, com muitas batalhas, muitas lutas, muitas insanidades, as reflexões estão sendo muito positivas. Agora, para aquelas criaturas que se basearam nos últimos tempos em se comportarem motivadas pelo medo, pelo pânico, por tentarem barrar qualquer tipo de avanço do progressismo, enfim, de pautas racionais, pautas humanistas, para essas pessoas a situação está muito complicada. E como elas não possuem objetivos, isso se aplica tanto para uma pessoa no plano individual como também para as sociedades, nos planos políticos, quando um grupo não tem objetivos, eles ficam numa letargia, eles se sentem perdidos, eles se sentem desmotivados, eles se sentem para baixo. Isso mexe com a autoestima do grupo e acaba atingindo a autoestima da pessoa como um ser desse grupamento todo. Bom, eu vou conversar com vocês sobre alguns desses reflexos e fazer também algumas atualizações, porque coisas aconteceram neste sábado aqui no nosso país para complicar ainda mais a perspectiva dessas criaturas da direita, da extrema-direita, do bolsonarismo. Antes de entrar nos temas, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, dê um cliquezinho aí no cantinho do seu celular, do seu vídeo, enfim, venha para cá para o nosso portal, compartilhe os nossos vídeos, dê sempre seu joinha, seu comentário, porque são ferramentas que ajudam os nossos papos aqui chegarem a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes que eu sempre coloco no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, ontem à noite, fechou o registro eletrônico do Supremo Tribunal Federal com 3 votos a 0 pelo aceite da denúncia contra o Dudu Bananinha pelos crimes que está cometendo contra o Poder Judiciário do nosso país e, portanto, contra a nossa soberania, uma vez que ele está buscando apoio e, de um certo modo, está até conseguindo, né, de entidades internacionais, de governos estrangeiros contra o nosso país. E hoje, portanto, pela manhã, a ministra Carmen Lúcia fez também o registro do voto dela. Então, o Dudu Bananinha, por unanimidade, está nessa situação. STF torna Eduardo Bolsonaro réu por atuação nos Estados Unidos. Gente, o que querem essas pessoas? Percebam que as figuras da direita, da extrema-direita aqui no nosso país, eles não têm projeto para absolutamente nada. Até porque, quando ficaram 4 anos no poder, eles não fizeram absolutamente nada em relação a assunto nenhum que pudesse ser uma marca, que pudesse ser algo transformador. Pense no que fez o governo Bolsonaro no setor da educação. O que eles fizeram foi destruir a educação no nosso país. O que eles fizeram no setor da saúde, o Bolsonaro, no auge de uma pandemia, colocou um general incompetente, um irresponsável, um criminoso para ser o ministro da Educação e da Saúde. E o resultado foi o que nós vimos. Qual foi a área desse governo que teve algum tipo de benefício para o cidadão brasileiro? Muito pelo contrário, eles esmagaram o que eles puderam e tentaram engrupir as pessoas, depois dando algum tipo de benefício no momento eleitoral. Achando que com as mentes corrompidas e com os corruptos que eles atraíram para o governo, aqueles oportunistas, inclusive das suas armadas, que eles conseguiriam uma perpetuação no poder. Claro que isso favoreceria sempre os grupos econômicos que lucraram muito aqui no nosso país com a passagem desses criminosos todos. O que nós vimos hoje é esse desalento desse campo da extrema-direita, porque como eles não têm projeto, o projeto deles é barrar o progressismo, o humanismo, o socialismo, enfim, benefícios para o povo de uma maneira em geral. Governos democráticos, como eles estão fracassando, eles estão ficando cada vez mais murchos. O senhor Mala, por exemplo, que é um dos mais estridentes, ele há 10 dias que ele não publica absolutamente nada, está super murcho. E tudo aquilo que eles estão fazendo não está funcionando para barrar o progressismo, barrar aqui a evolução da nossa sanidade social e nossa sanidade física e mental. Esse outro aqui, enfim, eles viram, gente, caçadores de futricas. É o que sobra para essas criaturas. Eles não têm nenhum projeto. Pergunta para o senhor Gustavo Gaia, que é deputado federal,
Qual o projeto que eles têm para a educação no nosso país? Bom, se tinham algum projeto, por que isso não foi colocado em curso quando o Bolsonaro foi presidente da nação? Qual o projeto de saúde? Qual o projeto de erradicar pobreza? Qual o projeto de diminuir as desigualdades sociais, os abismos sociais? Qual o projeto para combater a questão da violência no nosso país? Portanto, eles não têm nada, é o tempo todo fazendo a negativa, tentando, enfim, sabotar o outro. E isso, como está fracassando, como eu sublinho aqui para vocês, porque, inclusive, no plano internacional, para liberar a figura do líder deles da cadeia, tudo fracassou também. É só você ver o roteiro. Todo tipo de ameaça que eles fizeram, deixa eu tirar essa tela aqui, a ameaça que eles fizeram, olha, vamos buscar apoio internacional, o Trump, enfim, agora o Trump ganhou as eleições, agora vamos ver, enfim, depois buscam ali a aplicação de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Falhou, as sanções vieram, mas não acarretaram nenhum tipo de desdobramento prático. O Bolsonaro continuou a ser processado e foi condenado dentro do rito. O Bolsonaro está mais de 100 dias sem aparecer em redes sociais. O Bolsonaro está lá moribundo dentro de uma casa esperando só a remoção dele, de onde ele está, para a cadeia definitiva. As pessoas que diziam que se fosse colocadas mãos em cima de Bolsonaro, que haveria uma rebelião aqui no nosso país, quantos a gente já mostrou aqui, eles fracassaram porque eles são covardes. Eles faziam esse discurso porque eles achavam que eles tinham as Forças Armadas junto com eles. Mas agora eles não têm as Forças Armadas. Muito pelo contrário, quem é o comandante em chefe das Forças Armadas hoje é o presidente Lula. Então, se algum engraçadinho quiser destruir a nossa democracia, vai entrar na borracha, infelizmente é assim que as coisas funcionam, e vão para a cadeia. Agora sumiram todos os corajosos, assim, no português bem claro, né? Então, todos estão fracassando. As medidas econômicas que vieram depois contra o Brasil, elas estão surtindo algum efeito? As nossas exportações subiram, o Brasil está ampliando mais mercados. Houve alguma nação que fez bloqueio contra o Brasil depois dessa história toda? Muito pelo contrário, também. O Brasil está cada vez mais abrindo mais mercados e atraindo mais mercados aqui para o nosso país. A balança comercial está positiva, o dólar caiu, as bolsas bateram recordes durante 15 dias consecutivamente. Então, está muito complicada para essa gente sem projeto. Então, o abismo que eles se encontram agora do ponto de vista emocional está muito grande. E para recordarmos aqui como é que essa gente agia, tem um que pilotou a área da economia que esse escapou de tudo, né? Como eu sempre disse aqui para vocês, porque o cara que se comporta como mafioso, ele enxerga longe, alguém que está ali montado no dinheiro e junto com grupos econômicos poderosíssimos, ele percebia que o Bolsonaro sempre foi um boneco do posto. Percebam, gente, Paulo Guedes não é amigo de Bolsonaro. Ele estava como o homem principal do governo Bolsonaro, pilotou o governo Bolsonaro, mas ele usou o Bolsonaro. E o Bolsonaro se cacifava em Paulo Guedes, porque enquanto ele tivesse com o entreguista amor da nação, ele se protegia também do ponto de vista político. A criatura dizia coisas como essas aqui, ó. A gente não pode esquecer, vou relembrar aqui. Deixa cada um se fuder, ô Damares, deixa cada um, Damares, o presidente fala em liberdade, deixa cada um se fuder do jeito que quiser. E é nessa confusão toda, todo mundo tá achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. 2 anos sem aumento de salário. Vocês percebam como é que o estresse, aquilo que eu sempre digo para vocês, essa gente da extrema-direita, eles criam um estresse muito grande. E você vai se digladiando naquilo, você fica absorvido, você fica reagindo, e aí eles vão conseguindo passar os projetos dele. Nessa mesma reunião aqui, aquele Salles, ministro, olha, enquanto está o tumulto aí, vamos passar a boiada. Porque é assim que eles conseguem fazer cada vez mais medidas contra o interesse público, o interesse do cidadão brasileiro. E essa foi a tônica do governo Bolsonaro. E agora estão todos aí sem saber o que fazer. O que nós estamos vendo é o seguinte, tudo fracassou. Bolsonaro vai para a cadeia, o ministro Alexandre de Moraes não recuou, não teve nenhum preso que foi solto, o Brasil não piorou economicamente, o Brasil está com índices muito positivos, o presidente Lula também não recuou de absolutamente nada, a Suprema Corte do nosso país não recuou, o Tribunal Superior Eleitoral não recuou, então não houve recuo de absolutamente nada. O ministro Alexandre de Moraes não está com medo, ele continua firme, os prazos estão sendo cumpridos dentro do cronograma da Constituição, nem muito acelerado, nem retardado, está dentro
do contexto, e tudo vai terminar com essa gente na cadeia. Generais irão para a cadeia, os golpistas irão para a cadeia, quem está na cadeia vai continuar na cadeia. Não passou projeto de anistia, não passou projeto de redução de pena, não passou a dosimetria, isso já está fora do radar nos dias de hoje, não passou o projeto de blindagem. Então as derrotas para essas figuras estão se somando, mas eles não estão mortos, gente, porque nós ainda estamos envoltos a um sistema econômico e midiático que é extremamente desfavorável ao povo brasileiro. Isso exige muita sabedoria, muita habilidade do presidente da República, do governo, e exige, como eu sempre disse para vocês aqui, uma ação muito importante no campo informacional. Quanto mais gente informada, pessoas informadas tivermos no nosso país, mais a gente consegue interpretar esses fenômenos todos, né? E aí os dados são esses aqui, ó. Brasil bate recorde de exportações, importações e correntes de comércio no acumulado de 2025, e essa gente toda está entrando pelo cano. Uma dos motes que eles vão tentar levantar para 2026 é a questão da violência, da criminalidade. Mas até nesse campo a coisa está complicada. Vejam só essa figura aqui, o Derrite, né? São Paulo, os policiais, a Polícia Civil e Militar de São Paulo, estão marcando já protestos. Policiais civis e militares vão para cima de Tarcísio e Derrite. Gente, olha só, mostrei aqui para vocês, eu acho que, até acho aqui, eu acho aqui, esse episódio aqui. Gente, isso aqui é um escândalo gigantesco. O Derrite, que é um homem que tem uma série de mortes nas costas também, reunido com Eduardo Cunha, que foi para a cadeia por corrupção, com o Arthur Lira, que também foi condenado em primeira e segunda instância por corrupção, na Operação Taturana. Essas pessoas estão discutindo criminalidade, crime organizado. O que pode sair daqui senão um monstrengo para beneficiar esse tipo de criminoso, ou categorias de criminosos específicos, né? Então, a gente tem que ter muita atenção para 2026, e o governo Lula vai ter que ser muito habilidoso nisso, em relação à formação das bancadas no plano federal, no Senado, na Câmara e nos governos também. Porque o grande investimento que nós veremos das big techs, de grupos ainda religiosos mancomunados com a extrema-direita, dos grandes veículos de comunicação de uma forma direta e indireta, são apoios a maiores bancadas de parlamentares que tenham esse perfil entreguista, que cause tumulto, que desvie o foco, que tente barrar o progressismo. Por isso a gente tem que ter essa clareza e a gente tem que cada vez mais ajudar outras pessoas a entenderem que o jogo está acontecendo dessa forma. Para desespero dessas criaturas sem projetos, sem objetivos, sem patriotismo, sem honestidade, sem princípios. Para essas pessoas, os dias estão sendo muito complicados, né? E para a figura do inelegível e do seu clã, está sobrando absolutamente nada. O Bolsonaro fora da corrida presidencial, corrida da sucessão presidencial, o Dudu Bananinha está liquidado nessa história, sobram alguns nomes do bolsonarismo, mas vejam só o que eles podem apresentar para a sociedade brasileira. Ou a senhora Michele Bolsonaro, figura que o clã Bolsonaro não confia, ou o Flávio Rachadinha, que tem uma penca de problemas sobre as suas costas, e, na melhor das hipóteses, o Carluxo. Imaginem só o Carluxo, candidato do clã para a presidência da República. O Tarcísio ele pode sair candidato também, porque muitas pessoas têm dito o Tarcísio ele tem uma eleição muito provável para o estado de São Paulo, ele não vai abrir mão. Olha só, o Tarcísio era um ninguém. Então, para ele voltar a ser um ninguém, tá dentro do jogo, né? Ele foi para uma aventura, ganhou as eleições no estado de São Paulo, uma aberração da natureza, então não perde nada. Então a gente tem que ficar com os olhos muito abertos, porque essa criatura não está descartada, não. O Tarcísio é o cara que a turma do Paulo Guedes gostaria de ver como presidente do nosso país. E nós temos que impedir qualquer tipo de movimentação nesse sentido, né? E nós impediremos. Bom, eu fico por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e amanhã a gente volta, tá legal? Um grande abraço, tchau.